pelo menos eles tenham conhecimento em carregar Aí é um profissional chamado técnico em refrigeração. Então, aí talvez fugir do técnico em refrigeração, porque o técnico em refrigeração ele vai chegar até o ponto de trocar um compressor, fazer, mas talvez testar se o gás está cheio, isso, pegar um relógio para ver se a carga do ar está certa, fazer testes básicos para que a manutenção solicitada já seja mais É que pontual. tem uma coisa que chama Código Brasileiro de Ocupação. Quando a gente vai contratar o profissional, a gente pode escrever o que for que a gente quer que ele faça e falar que a empresa é obrigada a fornecer pessoa capacitada para fazer aquele teste, aquele serviço. Só que a gente coloca isso já no processo. Se o Código Brasileiro de Ocupação não tiver de acordo com as atribuições que a gente escreveu ali, ele já é cortado na avaliação lá da Procuradoria. Na verdade, não vai nem para a Procuradoria, que o próprio setor de termo de referência da reitoria já lê o processo, já fala assim, esse profissional não cabe no CBO. Aí a gente tem que criar um outro perfil de profissional que aí já entra no técnico de refrigeração. E quanto custaria um técnico de refrigeração por ano? Levando em consideração que é mais ou menos o salário do Leopoldo. O custo, deixa eu ver se eu lembro aqui. O custo do salário, porque a planilha de custo ela dobra no final. O custo do salário é uns R$2.000. Mês. Ou mais um pouquinho. Mês. Isso do salário. Mil... Quando a gente vai contratar, quando a planilha é composta por todos os encargos e tudo, isso aí dobra. Vai sair uns R$4.000 a mais por mês. 40 para esse profissional. Não chega a R$50.000 por ano, e se você tiver mas só que a gente tem que pensar que a gente, contratando esse profissional, a gente tem que ter dinheiro para comprar peça, para ele repor e tudo. Isso. Que, às vezes, se a gente botar na ponta do lápis R$50.000 um técnico de refrigeração full-time aqui para cuidar dos nossos equipamentos, a manutenção preventiva seria vai salvar ideal. Bastante equipamento, e esse 30 mil de saldo aí, só nesta definição de hoje, já daria para comprar algumas peças para deixar em estoque. Talvez seria até mais vantagem não fazer essa contratação na equipe de manutenção do técnico, ou fazer um contrato por demanda só de mão de obra, sem reposição de peça. Aí a gente destinaria, exemplo, tá? R$50.000 ou um valor mais baixo, teria um valor X da mão de obra por hora trabalhada, e a gente chamaria a empresa, preciso de um técnico aqui para fazer um serviço, a gente paga por hora que ele ficar aqui e vai abatendo do saldo de empenho que a gente tem. A minha preocupação nesse formato é se, por exemplo, vocês destinam lá R$70.000 de nota de empenho, de saldo, para ir gastando. Eu sei que você chegou no final, acabou. Mas e se não chegar? Você consegue destinar isso para outra coisa? Nos 45 do segundo tempo, lá no final do ano, você não usou. Esse dinheiro é perdido porque foi empenhado. Não, esse contrato, ele tem uma cláusula que você não se compromete a usar se você não tiver, não chamar a empresa para vir fazer o serviço. Você só vai pagar por aquilo que usou, e tem um limite máximo para usar com a empresa no ano. O limite máximo a gente tem que comprometer, porque a gente pega o crédito orçamentário e faz o empenho. Então, ele é arrancado ali como se fosse dinheiro. Então, se chegar um determinado momento eu não for usar mais, eu anulo parcial aquele empenho e uso para outra despesa. Isso aí pode. Nesse caso, então, poderíamos, ao invés de contratar um serviço só de manutenção, reservar, por exemplo, uns R$60.000 para comprar ar-condicionado novo, e os R$30.000 restantes como contrato para mão de obra de manutenção. Não poderíamos fazer isso aí? Assim, opinando sobre essa questão do contrato por demanda, eu penso que, se for contratar por demanda, é melhor a gente colocar um valor de peça, porque se a gente contratar só a mão de obra, a pessoa vem aqui e fala, mas precisa de uma peça. Aí eu tenho que providenciar um processo de compra daquela peça. Não. Porque eu só vou descobrir isso a hora que ele vier aqui e fizer o levantamento do que é o problema do ar. Isso é o correto, porque, como a gente não vai conseguir comprar todas as máquinas de uma vez, então vai ter máquinas que ele vai precisar trocar peça, que ele vai precisar fazer a manutenção. E eles sempre arranjam, né? Sempre tem, eles falam que tem que trocar. Acredito eu que esses R$30.000 dê, uma vez que a gente troque 10, digamos assim, dos mais velhos, daqueles que vai dar mais manutenção. Assim, se a gente chegar à conclusão de que esse serviço é o mais indicado, de contratar a mão de obra,
a gente pode ver com o técnico se tem uma solução. Ó, ele pode dizer assim, ó, para resolver tem que comprar uma peça, mas eu posso consertar aqui que não vai, né, que não vai durar muito tempo. Eu acho que vai virar uma coisa assim, então conserta porque eu não tenho dinheiro para peça, não dá tempo de comprar a peça, porque aí o processo demora. Então, é uma coisa a se avaliar, né? Porque aí tem que ter umas 3 opções aí. Se é mais barato comprar o ar, porque aí não vai ter reposição de peça. Se é mais barato contratar só a mão de obra e depois a gente providenciar a peça, mas a gente já tem que deixar um recurso reservado, né, para aquisição de peça. Ou se é melhor a gente fazer o contrato, 4 opções, né? O contrato de manutenção com o oficial de técnico em refrigeração, ou a 4ª opção, fazer o contrato por estimativa com a reposição de peça. E a 5ª, aqui acho que é mais, a mais fácil. E a 6ª é a feijoada. A pizza. Mas nós podemos deixar esse valor e essa decisão do que fazer, como fazer? É assim, isso pode, não tem problema, só tem o problema que eu vejo é só o seguinte, enquanto a gente ficar na dúvida, deixa um valor aí, a gente decide o que vai fazer. A gente não consegue executar o ano que vem. Por quê? Eu tenho que correr até o final até dezembro com o que foi decidido aqui, nós vamos contratar para raio, não sei o quê e tal. Aí eu já vou correr com os processos de compra. Porque eu tenho que montar, escrever termo, mandar para uma análise, para outra, para virar o ano, a gente ter a possibilidade de licitar o mais rápido para começar a executar. Porque senão a gente reserva dinheiro para usar de janeiro a dezembro, chega no meio do ano, a gente não conseguiu ainda, está com o processo pronto. Aí sim tem aquele desperdício, que você reserva o dinheiro, não corre com outra coisa no lugar, na hora H não dá tempo de executar. Então, assim, o ideal é que já saia definido o que a gente vai fazer o quanto antes, para esse ano a gente já começar a montar o processo. Porque senão a gente não consegue executar também. Pessoal, eu acho mais interessante ter as máquinas que são mais velhas e a gente realmente providenciar a troca por um inverter, né, dentro daquele valor. E a diferença, tratar da questão da manutenção. Já comprar com a instalação e o outro tratar da questão, para a gente ser mais assertivo. Porque consertar o que está velho é protelar a morte. Então, a primeira coisa é isso, a gente faz pelo patrimônio, definir, a gente saber. consegue definir aqui, desse total que foi destinado aí, quanto fica para compra e quanto fica para essa manutenção. O valor a gente já pode fechar. Eu acho. Na próxima reunião a gente diz, olha, para trocar tantas máquinas, fica tanto. Já, né, fazer uma estimativa. Porque a gente vai ter que levantar no material de patrimônio quais são as máquinas mais velhas. Mas eu creio que a gente consegue mudar tudo, trocar tudo. Não, mas a gente faz uma parte. Mesmo os mais velhos não dá pra Mas aí a gente prioriza. lógico. Né? Aí a gente prioriza. Mas Tem sempre mais. Não, mais Que é assim, pela proposta que eu ajustei, fica 70 e tantos mil pro ar. Então, o que pode ser feito? Faz um levantamento, eu acho que a gente pode deixar aprovar esse orçamento desse valor. Esse valor é pro ar. Sim. O que vai fazer com esse valor? Isso. Levantamento. De repente, uma parte troca. Ver o que é mais vantajoso. Uma parte faz. E só para deixar claro aqui para vocês, o Denis sugeriu lá excluir R$2.000 de colaborador eventual, excluir R$4.000 da diária. Essas despesas, eu deixo para vocês assim, bem claro que a gente consegue e voltar esse valor. Tá? A gente consegue pegar um valor para colaborador eventual, porque a gente vai tendo tantos picadinhos que vão entrando e a gente vai reforçando o empenho. Exemplo, vai acontecer a semana da ciência e tecnologia, eu preciso de R$500 para uma diária. Eu consigo arrumar esse dinheiro, entendeu? Então, mesmo que a gente deixe gerado aqui, eu acho que não vai haver prejuízo com esses palestrantes. E eu acho que o valor da diária também a gente consegue suprir além dos 8.000 se precisar. Porque a gente sempre vai tendo algumas economiazinhas que, de acordo com a necessidade, a gente pode ir reforçando o empenho para uma necessidade que não tenha como deixar de ser atendida. Aqui representa muito, né? Tirar R$2.000, R$4.000, mas acaba que a gente consegue umas economias num pregão, em alguma coisa, a gente pode ir suprindo isso aí. Então, eu nem vejo problema em deixar 100 assim no momento.
Eu queria só falar do ar-condicionado ainda, desculpa, falando desse assunto aqui. Às vezes não são só os mais velhos, né, que tem que trocar, porque às vezes tem um antigo que às vezes nunca deu problema, né? Teria que ter, às vezes, uma análise também, não só por idade, né? Não só por idade. Tem alguns que tá aí e nunca deu manutenção. Não existe um histórico desses últimos anos, que nem você falou que vinha sendo feito manutenção conforme demanda. De quais foram feitos manutenção e mais ou menos a média gasta por ano, por exemplo, para manutenção de ar-condicionado? Dá para levantar, mas assim, sempre foi quebra-galho. Nunca foi uma manutenção mesmo, do jeito que tem que ser. Até mesmo porque a gente não vê, não sabe, mas nós estamos respirando um ar de um aparelho de 8 anos que nunca foi higienizado por dentro, né? Que tem toda aquela questão de... Então, assim, são coisas que a manutenção certinha a gente nunca fez. Então, eu posso levantar o que foi gasto com quebra-galhos que a gente fez, um suprimento de fundos, o valor da prefeitura, uma mão de obra muito grande que a prefeitura teve aqui dentro. Eu não tenho esse valor. Foi um funcionário da prefeitura que participou, que veio aqui de uma licitação que ele participou com várias outras escolas e veio prestar serviço aqui. Então, assim, esse valor da prefeitura eu não tenho como levantar, que foi uma manutenção maior que a gente teve. Eu não sabia dessa informação. Nunca tivemos. Não, a questão da higienização também é bem complicada. Você tem que desmontar tudo, higienizar e passar um antibactericida. Tá? Isso é o que a lei diz, em bens públicos. O que a gente consegue limpar hoje é o filtro da frente, assim, que ele é facinho de tirar e lavar, passar a escovinha. Mas lá do equipamento interno, assim, está tudo sujo, não tá? A gente não está fazendo essa manutenção. Pode ser que a gente tenha que contratar, não sei, se a gente não conseguir essa informação mais precisa com a CAP, de quais aparelhos estão piores, talvez a gente teria que contratar uma empresa para vir aqui fazer um diagnóstico, né? Dar uma situação de cada ar-condicionado. Tem uma empresa que a gente fez contato com ela recente, que a gente estava tentando achar alguma solução assim para fazer um diagnóstico geral para a gente ver o que a gente ia contratar. A empresa cobrou em torno de, acho que foi R$3.000 para vir fazer um diagnóstico. Aí a empresa até falava assim, nossa, mas eu já vou ter que abrir o ar para ver, já vamos negociar um outro valor aí, que eu já faço a limpeza, já vou estar com o ar aberto. Né? Mas, infelizmente, aí você tem que pagar a empresa para vir abrir, olhar, testar, fechar, para depois a gente executar. Então, a gente tem essa possibilidade também. Né? Se a gente não conseguir levantar com a CAP, a gente faz um terminho de referência, faz uma contratação da empresa para vir aqui fazer um diagnóstico e dar para a gente a situação de cada máquina, para a gente tomar a decisão. Então, só para deixar outra coisa bem claro, essa questão de comprar ar-condicionado sem instalação dá muito problema. Porque a gente já teve problema, o ar, se acontecer qualquer imprevisto e a gente não conseguir contratar a mão de obra para vir instalar, o ar vai ficar deitado, o óleo vai virar, vai queimar a máquina, vai vir processo, vai vir assim. Então, tem que fazer com instalação. Sobre o diagnóstico, tem alguns diagnósticos básicos, simples, que dá para fazer com a nossa equipe de manutenção, que seria a questão dos testes elétricos, se está dentro da amperagem de trabalho normal, se ele está refrigerando, entendeu? E a questão de sujeira, se ele está sujo por dentro, ele está por fora também. Então, você consegue fazer um levantamento com a equipe que a gente tem sem necessidade de contratação. Aí a gente junta todas as informações. A amperagem de trabalho, se ele está ou não refrigerando de maneira correta, se o controle está respondendo, qual a idade do patrimônio, qual o histórico da CAP, e com esses dados a gente consegue tomar a decisão de quem troca. Na atual situação, a gente não tem muita
regalia para fazer o politicamente correto, né? Fazer com o que tem. Só para reforçar aqui a ideia do Gustavo de comprar novos, eu acho que realmente é muito boa. E uma sugestão também, por exemplo, trocou o que quebrou por algum motivo desconhecido, guardou ali. Junta os 10 quebrados e chama manutenção. Daí ele vai fazer um serviço, um pacote. Né? Chama manutenção da onde você fala? Do campus? Para tudo que... então, não, é assim, o que a gente tirar, ou a gente vai ter que doar para algum campus que queira pegar o aparelho com problema, ou desfazer, no processo de desfazimento. Pode pegar umas peças melhores e guardar pecinha. A caixa toda não tem espaço. Faz por permuta também, com o campus pode fazer por permuta. Pode. Isso, tem que virar uma rotina, né? É uma troca. O que vocês têm aí? Tem escampo. Ar-condicionado, permuta com outro campus, eu já não aconselho fazer devido à experiência última que a gente teve. Na verdade, não foi nem permuta, nós ganhamos. Aliás, foi uma permuta que a gente ficou devendo o outro campus. Quando a gente acordou que, quando a gente tivesse, a gente compraria outro ar, daria para ele, porque ele estava com 3 ares condicionados guardados lá que não estava usando. Aí a gente pediu, dá para a gente, e a gente tem um compromisso de devolver, né? A gente compra depois. Acabou que a gente não precisou devolver, eles não precisaram do ar, mas a gente pegou ar com problema, porque a máquina era de 2011, ela estava guardada. Aí tem aquele problema de armazenar inadequadamente, tem o lado de pôr virado, pôr do lado errado. Estava novinha na caixa embalado, mas quando a gente foi instalar, ela estava com problema, não funcionou. Aí a gente já teve que... Sem garantia. Tem que... tem muito campus que quer, nossa. Tem campus que está no ventilador, que se você falar assim, ele está pingando na cabeça. Não, eu quero mesmo assim. Mas ar-condicionado, assim, pegar de outro campus é complicado. Volta aqui na planilha do DENI, né? Ficou 75 mil. Tirou 90 e pouco. Gustavo, quanto você falou que é cada máquina o preço? Eu pesquisei numa média de 48 mil BTU, que atende a nossa data, uma média de 8 mil consultas feitas no internet. Até se eu colocar instalação, vamos colocar aí o inverter, essa taxa com instalação dos nossos processos para fazer. SRP não tem, Pode ter algumas áreas, não sei se no Instituto, mas talvez Nós não temos estimado para o campus. Mas eu acho que dá para fazer um trabalho de levantamento legal para ir apontando as necessidades. Nós temos uma coisa, né? Se tiver até um ar-condicionado, nós não vamos poder comprar. Não, a gente pede, como os campos estimam muito fora da realidade e não tem orçamento para comprar, sempre tem campos com quantitativo superestimado. A gente pede, me dá 2 quantitativos do seu campus, sempre tem. A própria reitoria, se os campos não tiver, a reitoria tem um quantitativo estimado, a gente sempre consegue. Isso aí a gente dá para conseguir. Se tiver o ar-condicionado que a gente quer nas atas, né, de mobiliário, aí tem que ver. Se você parar para pensar, 70 mil, você está em torno do que calculou 10 mil de instalação. E provavelmente as atas são sem instalação. 7 ar, por 7 ar novo é muito mais vantagem, às vezes, do que você gastar o dinheiro com manutenção para dar um jeito no velho. Aguenta o verão, né? A gente tem que... Você troca 7, os mais velhos, aí vai fazer isso, de repente vai fazer uma rotação. De repente é mais negócio. Dado que nós temos não sei quanto ar nós temos. Eu sei quanto ar fica difícil. De repente é uma situação interessante. Se pensar. A gente tem que ter 75 mil para gastar, tem que gastar com inteligência. Agora 75 mil, o que é mais vantagem? De repente, um ar-condicionado novo que vai trazer economia de eletricidade, de energia e tudo mais, vale a pena você comprar um pouco menos e ter que gastar um pouco mais com manutenção. Então, de repente, você compra, troca 7, vamos imaginar, tal que 10 mil, sobra 5 para jogar em mais algumas outras coisas. Como tudo, né? Todas as compras hoje têm que ser devidamente justificadas. Por que vocês estão escolhendo trocar mais de 2, 3 anos e não estão arrumando? Aí, o levantamento explica, porque para arrumar seria
A gente tem até um percentual indicado para patrimônio, para aquilo que é indicado, ou você comprar outro, ou você desfazer, porque a manutenção, o conserto dele não vale mais a pena. E a outra coisa que como o orçamento, né, é discutido todo ano, isso pode ser levantado no próximo orçamento, como deixar uma diretriz para trocar mais alguns, né? Permanecer na linha, se a gente fizer isso, E vai renovando aos poucos. trocou tudo. Então, mas é ter uma diretriz, né? Tem que ter uma diretriz. Uhum. O valor aqui o valor das bolsas, das diárias e do colaborador eventual já está definido, né? Tânia, Tânia não está. Nós vamos deixar aqui o valor da bolsa, sim. Havendo necessidade, a gente suplementa um pouquinho com algum... Se tiver uma economia, a gente vai suplementando. Isso aí é só gestão interna, que nem precisa passar pelo CONCAN. Às vezes o coordenador fala, estou precisando de mais 2.000 aqui para pagar esses alunos e tal. Às vezes a gente consegue e a gente suplementa isso aqui. Então, A gente pode deixar como meta, né? Fica acordado isso, não sei se vocês vão votar isso, mas tendo dinheiro economizado de outros lugares, a gente já deixar o que vai ser priorizado. também. Né? Para onde vai ser direcionado a bolsa do aluno para chegar ao valor que era proposto anteriormente. Né? Porque daí você sabe, olha, se sobrar o dinheiro, o que é que a direção vai fazer com esse dinheiro? Então, é ar-condicionado, é a bolsa do estudante. Né? É o switch, é o computador. Não esquece dele. Eu acho que primeiro é priorizar a bolsa. Mas aí são exatamente os níveis. Quando foram possíveis e foram Ó, então, se a gente fechando os valores aqui, e em uma próxima oportunidade a gente pode apresentar aquilo que ficou reduzido e numerar a prioridade de suplementação. Pode ser? Então, fica 25.200 aqui, né? Tá. A diária vai permanecer 8.000. O que é isso aqui? O acervo. O acervo vai permanecer 25.000, todo mundo concorda? O material permanente de informática ficou, então, retirado do switch, 28 máquinas, do jeito proposto pelo DENI, pode ser? 28. 28. Tá. Caso haja alguma oportunidade para esse ano de adquirir máquinas de extra orçamentário,